Há algo profundamente reconfortante em lembrar que Deus não é distante ou indiferente. Ele não apenas observa a vida de longe, mas conhece de forma íntima aqueles que depositam nele sua confiança. Em Naum 1:7, lemos que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e que ele reconhece os que nele confiam. Isso revela algo essencial. Confiança em Deus não é apenas um pensamento ocasional, mas uma postura de vida. Ter fé é permanecer ancorado nele mesmo quando tudo ao redor parece instável. E isso nos leva a uma pergunta inevitável: que tipo de relacionamento você tem construído com Deus em meio às incertezas da vida? A verdade é que ninguém sabe exatamente o que virá amanhã. Não controlamos os próximos meses, nem os desafios que podem surgir de repente. Ainda assim, há 3 caminhos diante dessa realidade. O primeiro é viver dominado pelo medo, antecipando dores que talvez nunca aconteçam. O segundo é ignorar completamente a seriedade da vida, como se nada tivesse consequência. Mas existe um terceiro caminho: confiar. Confiar não significa ter todas as respostas, mas descansar em quem tem. É decidir caminhar com Deus mesmo sem enxergar todo o trajeto. É escolher acreditar que, independentemente do cenário, Ele continua sendo bom e continua no controle. Quando essa confiança se torna real dentro de nós, algo muda. A ansiedade perde força, o medo já não governa as decisões e o coração encontra estabilidade mesmo em tempos instáveis. Confiar em Deus não significa que a vida se torna previsível ou que os problemas desaparecem. Ao contrário, muitas vezes a fé é colocada à prova justamente nos momentos em que tudo parece fora do lugar. Há momentos em que o futuro parece distante demais para ser compreendido e o presente pesado demais para ser suportado. Nessas horas, a mente tenta encontrar controle em qualquer coisa que pareça estável, mas quase sempre isso não é suficiente para trazer paz verdadeira. É por isso que a confiança em Deus não pode ser apenas uma ideia bonita, precisa se tornar uma prática diária. Algo vivido no silêncio das decisões, na forma como reagimos às dificuldades e na maneira como lidamos com o desconhecido. Quando escolhemos confiar, estamos declarando algo poderoso, que Deus é maior do que aquilo que não conseguimos entender. Estamos dizendo que, mesmo sem respostas imediatas, não estamos sozinhos. Essa confiança também nos ensina a lidar melhor com o tempo. Nem tudo acontece no ritmo que gostaríamos. Algumas respostas demoram, alguns caminhos parecem mais longos do que esperávamos, mas isso não significa abandono, e sim processo. Deus não apenas vê o destino final, Ele também acompanha cada etapa do caminho. E mesmo quando não percebemos, Ele está trabalhando em detalhes que ainda não conseguimos enxergar. A fé madura não depende de sinais constantes, mas de uma convicção interna de que Deus permanece fiel em todo o tempo. A vida muitas vezes nos coloca diante de cenários que não conseguimos prever nem controlar, e é justamente nesse espaço de incerteza que o coração humano revela em quem realmente está apoiado. O medo é uma resposta natural quando olhamos apenas para as circunstâncias. Ele cresce quando alimentamos pensamentos sobre o que pode dar errado, sobre perdas futuras, sobre dores que ainda nem aconteceram. Por outro lado, existe também a postura de viver sem reflexão, como se o amanhã não existisse, mas isso não traz paz verdadeira, apenas distração temporária. Confiar em Deus é reconhecer limites sem desespero. É entender que existe uma sabedoria superior conduzindo tudo, mesmo quando o caminho parece confuso. E quando isso acontece, o coração aprende a não reagir apenas com medo, mas com esperança. Aos poucos, a ansiedade perde espaço e a confiança começa a ocupar o centro. Há um tipo de paz que não depende de respostas imediatas, mas da certeza de que Deus continua presente
mesmo quando tudo parece silencioso. O silêncio de Deus muitas vezes não é ausência, mas construção. É nesse espaço que a fé é fortalecida e o caráter é moldado. Confiar em Deus é aprender a interpretar o silêncio como processo e não como abandono. Nem tudo o que não é visível está parado. Deus não apenas promete a ausência de desafios, mas promete sustentação em meio a eles, e isso muda completamente a forma como enfrentamos a vida. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, não estamos ignorando os problemas, estamos transferindo o peso para quem pode sustentá-los. Confiar em Deus também significa caminhar mesmo sem garantias visíveis. A fé não é baseada no que vemos, mas naquilo que escolhemos acreditar. Deus muitas vezes ilumina apenas o próximo passo, não todo o caminho. Isso nos ensina dependência contínua. E essa dependência não é fraqueza, é direção, porque sozinhos nos perdemos facilmente, mas com Deus há caminho. Deus não apenas observa nossas lutas, Ele participa delas conosco. Sua presença sustenta mesmo quando nossas emoções falham. Confiar em Deus é lembrar disso quando tudo parece difícil. É saber que a realidade espiritual não muda só porque nossas emoções oscilam. Muitas batalhas internas são vencidas pela lembrança. Deus é fiel, Deus está presente, Deus continua agindo. Nem sempre conseguimos entender o propósito de tudo, mas a fé nos ensina que existe sentido além do que vemos. Deus enxerga o todo, enquanto nós vemos partes. Ele transforma processos difíceis em construção de propósito. Confiar em Deus é aceitar que algumas respostas virão no tempo certo, não no nosso tempo. E nesse processo, Ele nos molda, fortalece e amadurece. Confiar em Deus não é um momento isolado, mas um caminho contínuo, é uma escolha diária. Ele permanece como fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. E no fim, a verdade permanece. Deus é bom e nele encontramos segurança em qualquer tempo.